Há bancos que guardam a forma do corpo de quem se senta sempre do mesmo lado. Este é um deles. Estou aqui há mais de um ano. Às vezes de manhã, outras à tarde. Depende do clima, da polícia, do quanto barulho há na minha cabeça. Não tenho muitas coisas. Um cobertor cinza que alguém deixou no inverno, um copo de papel com uma linha preta para distingui-lo dos outros, e uma sacola de supermercado com uma muda de roupa que mal serve quando chove. Mas tenho tempo. E tenho memórias. Às vezes, quando o sol não incomoda e ninguém está gritando com o vento, me permite abrir uma delas. Meu nome é Julião. Antes não dizia. Agora digo baixinho, como se alguém precisasse saber. Como se estivesse me lembrando de mim mesmo. Trabalhei numa fábrica em Coimbra por quase 15 anos. Não era um mau lugar. Barulho, graxa, horários fixos. Mas tinha ritmo. E eu encaixava. Acordava às 5h30. Tomava banho frio, por hábito. Café com leite na garrafa térmica. Pão com queijo no guardanapo. Caminhava até o ponto. Sempre as mesmas caras. A linha de produção tinha sua música. O som das prensas, o apito do supervisor, os passos do encarregado de manutenção. Não era bonito. Mas era meu. Não tinha carro. Nem férias. Nem cartão de crédito. Mas tinha um quarto limpo, um rádio portátil, e aos domingos me permitia ler o jornal com um cigarro lento. A quinta-feira que mudou tudo foi normal. Um daqueles dias em que nada acontece. No intervalo, desci até a tabacaria da esquina. Estava quente. Tinha algumas moedas no bolso. Havia uma senhora na frente que demorou muito. E bem na hora de pagar, vi um cartaz vermelho com os números da Loteria Nacional. Nunca tinha jogado. Nunca senti essa urgência. Mas algo, não sei. Algo me disse para fazer. Comprei um único bilhete. Coloquei no bolso de trás. Nem olhei. No sábado à noite, estava no bar da rua São Roque. A televisão estava baixa, quase sem som. Jogavam sueca na mesa do fundo. Pedi uma imperial. Ia voltar para casa quando ouvi os números. Fiquei parado. Repassei na cabeça. Tirei do bolso. Coincidiam. Olhei de novo. Mais uma vez. 5 milhões de euros. Meu número. O único. Meu nome. Minha sorte. Minha vida, aberta como uma comporta. Não lembro se dormi naquela noite. Só lembro do tremor nos dedos e da sensação absurda de que alguém ia aparecer e dizer que era um erro. Não foi. A semana seguinte foi um filme que eu não entendia. Gente de terno. Papéis. Assinaturas. Entrevistas. Risos que não eram meus. Me deram um cheque como se fosse uma medalha. E por dentro, algo afrouxava. Algo que esteve tenso durante anos. Não voltei à fábrica. Liguei para o encarregado. Agradeci. Não soube o que mais dizer. Ele só murmurou, puxa sorte, cara. E desligou. Esse foi o começo. De tudo. E de tudo que veio depois. A primeira noite passei num hotel onde nunca teria entrado antes. Carpete grosso. Recepcionista com sorriso profissional. Televisão que ligava com o controle e respondia com um som seco, caro. Dormi com a roupa do corpo. Não por medo. Por torpeza. O corpo demora a acreditar que pode relaxar. No dia seguinte, comprei uma camisa branca. Nunca tive uma. Ficou um pouco grande, mas gostei de como caía sobre os ombros. Também comprei um telemóvel novo. Daqueles que não sei usar. E um carro. Não tinha carta. Mas não importava. Porque o importante era ter estacionado, brilhante, com as chaves no bolso. O carro era cinza escuro. Elegante. Alguém me disse que essa cor nunca sai de moda. Mudei para um apartamento no centro. Com vista para a catedral. O aluguel custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Mas isso já não importava. Tudo que antes eu média, agora flutuava. O dinheiro estava numa conta. E se movia. Fluía. Parecia não ter fundo. Saía. Muito. Entrava em lugares onde antes nem sabia que podia entrar. Bares sem letreiros, discotecas onde os bartenders não diziam nada, só acenavam. Aprendi a pedir gin tônica sem gaguejar. A não olhar o preço. A deixar gorjetas com notas dobradas. A rir alto mesmo sem entender a piada.
E, claro, apareceram amigos. De repente tinha muitos. Rapazes que diziam ser músicos, artistas, empreendedores. Gente com sapatos brancos demais e relógios que nunca olhavam. Me davam tapinhas nas costas. És dos nossos. Eu assentia. Parecia bonito pertencer. Houve um momento, numa noite de verão, num terraço em frente ao rio, em que alguém disse: agora sim vives, Julião. E eu acreditei. Eu também dizia: a vida é uma só. E brindávamos. Por tudo e por nada. Deixei de falar com os de antes. Não foi por desprezo. Foi por vergonha. O que eu diria ao Vicente, da fábrica? Que agora gastava o salário dele num jantar. Mudei de número. Não respondi mensagens. Em poucos meses, ninguém mais ligava. E eu me sentia livre. Como se tivesse finalmente chegado a um lugar que me prometeram quando criança. Sem horários. Sem chefes. Sem pés frios. Só que, nesse lugar, ninguém perguntava de onde vinhas. Só queriam saber se pagavas a próxima rodada. Ela se chamava Lorena. Ou dizia-se assim. Nunca vi o cartão de cidadão dela. Nunca perguntei. Porque, naquela altura, perguntar não era elegante. Conhecia numa exposição. Não lembro o que exibiam. Mas ela usava um vestido que parecia custar mais do que eu ganhava no mês, antes. Cumprimentou-me como se já me conhecesse. Como se não fosse estranho que um tipo como eu, com sapatos novos e mãos que ainda cheiravam a graxa velha, estivesse ali. Começamos a nos ver com frequência. Nunca perguntou de onde eu vinha. Nem o que fazia antes. Nem porque eu não sabia qual garfo usar no jantar. Ela falava pouco. Mas sorria muito. E segurava minha mão como se fosse dela. Meus amigos, os novos, os das festas e dos mano constantes, aceitaram-na como parte do pacote. Às vezes diziam coisas como: estás com tudo, Julião. Eu só ria. Porque, naquele mundo, quem se cala parece mais sábio. Levei-a a Roma. A Lisboa. A Praga. Em todos os lugares dizia que era a cidade mais bonita do mundo. Às vezes acho que dizia por hábito. Quando nos deitávamos, abraçava-me depois. Mas seu corpo nunca afundava completamente no meu. Como se estivesse ali, só enquanto o colchão fosse macio. E eu sabia. Mas não queria nomear. O dinheiro, entretanto, diminuía. Não de repente. Como um vazamento lento. Os bancos não te ligam para avisar quando tens a conta cheia. Mas sim quando ela começa a tremer. Primeiro deixei de viajar. Depois vendi o carro. Ninguém perguntou porquê. Nem ela. Só disse: o importante é estarmos bem. E sorriu. Numa noite, fiz contas. Restavam pouco mais de 50 mil euros. O suficiente para reorganizar tudo. Para voltar. Para, talvez, recomeçar de outro jeito. Mas naquele mundo, recuar é o mesmo que desaparecer. Tentei falar sobre isso. Com ela. Com algum deles. Mas todos mudavam de assunto. Um disse: não sejas pessimista, pá. Outro: sempre aparece mais. Naquela semana, Lorena saiu sozinha 3 vezes. Não perguntei. Ela não explicou. Abraçamo-nos igual. E então eu soube. O dinheiro não só compra coisas. Também aluga afetos. E eu já não tinha saldo. Na manhã em que me restavam 5 euros exatos, fui à cafeteria da Rua Lérida. Pedi um café preto. O empregado olhou-me estranho. Antes eu pedia cafés da manhã completos, sumos naturais, torradas com abacate. Paguei com moedas. Guardei o troco com cuidado. Como se o metal já tivesse outro peso. Naquela tarde, Lorena não voltou. Não deixou bilhete. Nem mensagem. Nem ruído. As coisas dela também tinham sumido. O cachecol vermelho. O perfume caro. A mala preta com rodinhas. No começo pensei que tivesse ido à casa de uma amiga. Mas naquela noite, ao verificar o perfil dela, já não aparecia. Nem no Instagram. Nem no WhatsApp. Nem na memória recente. Era como se nunca tivesse estado. Como se a versão de mim que ela conheceu fosse só um cenário. Tentei ligar para os outros. Os das risadas fáceis. Os das festas. Alguns não atenderam. Outros mudaram de número. Um disse: pá, estou ocupado. Ligo depois. Nunca ligou.
Tentei voltar à fábrica. Só para ver. Ninguém me reconheceu. Eu também não os teria reconhecido. Eram novos. E eu, velho. O senhorio deu-me 2 semanas para sair. Não disse que não tinha para onde ir. Só assenti. Os hotéis duraram pouco. Os baratos tinham percevejos. Os mais baratos não tinham água quente. E então, a rua. No começo dormia em estações. Com medo. Com vergonha. Cobria o rosto com o capuz, caso alguém me visse. Depois, o corpo acostuma. A não ter almofada. Aos sons da madrugada. A cheirar os próprios pés e dizer, mais um dia. Os sapatos bons romperam. A camisa branca manchou. O telemóvel morreu. E eu deixei de perguntar quando. Ou como. Ou porquê. Numa tarde, uma senhora deu-me uma sacola com um sanduíche. Não disse nada. Eu também não. Mas naquela noite comi tudo. E pela primeira vez em semanas, dormi 6 horas seguidas. Pensei na Lorena. Nos amigos. Nas notas dobradas sem olhar. Pensei em mim. Não no que fui. Mas no que sou. E percebi. Há quedas que não fazem barulho. Mas deixam marcas no ar. Hoje é terça-feira. Ou acho que é. Os dias, aqui, se parecem. Mudam mais pela cor do céu do que pelo que acontece. Se faz sol, as pessoas andam mais devagar. Se chove, apressam o passo e abaixam o olhar. Estou no meu banco. Aquele que range se te sentas numa ponta. Aquele que já tem a minha forma. Em frente, o supermercado abre às 9. As primeiras a chegar são as senhoras idosas, com carrinhos de tecido. Depois vêm os pais com pressa. E mais tarde, os que não têm pressa para nada. Tenho meu copo de papel. Algumas moedas. Não muitas. Às vezes me dão pão. Às vezes, insultos. Uma vez, um menino perguntou se eu era ator. Disse que sim. Que fazia o papel de alguém que não soube quando parar. A mãe dele puxou para longe. Não me magoou. O que dói já passou. O que fica é outra coisa. Não tenho casa. Nem documentos. Mas tenho nome. E tenho voz. E quando alguém, para poucos, mas alguns, e me pergunta o que aconteceu, eu digo a verdade. Que fui operário. Que ganhei uma fortuna. Que perdi tudo. Que tive amigos. Uma mulher que dizia que me amava. E que, quando o dinheiro acabou, todos foram embora também. Digo que estive em Roma. Que provei vinhos com nomes impossíveis. Que dormi em camas com lençóis tão suaves que davam medo. E que agora durmo num banco. E não tenho medo. Porque aprendi que não há fundo. Não como pensamos. O fundo não é o chão. O fundo é o silêncio. Aquele que fica quando ninguém mais te liga. Aquele em que, finalmente, te ouves a ti mesmo. E eu, nesse silêncio, descobri algo que o dinheiro não me deu. Uma história. A minha.